Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre trabalho e energia. Nessa primeira parte, nós vamos falar do trabalho de uma força, ou seja, o trabalho associado a uma força e a um deslocamento. Vem comigo, bons estudos! Mas antes, para a gente começar a falar de trabalho, nós temos que falar de um conceito que é o conceito de energia. Por quê? Porque energia, além de ser um conceito um pouco difícil da gente entender, porque a gente não vê energia, a gente só percebe o efeito da energia, energia está intimamente ligada com o trabalho. Por quê? Porque o trabalho é um dos efeitos possíveis da gente perceber a presença de energia num corpo ou num sistema. Esse significado eu peguei de um site chamado significados.com e lá dizia que etimologicamente energia vem do grego ergos, que literalmente é o quê? Trabalho. Então, nos nossos estudos aqui da física, muitas vezes vamos ver a palavra trabalho ou o termo trabalho associado à variação de energia. Assim, podemos descrever então o trabalho aqui nos estudos da física. Lembrando que lá na aula de sociologia você provavelmente já estudou, ou se não estudou, vai estudar um outro significado para a palavra de trabalho. Mas para a gente aqui na física, trabalho, na maior parte do tempo, é variação de energia, ou seja, a energia de um sistema que está variando. Ela pode estar aumentando, ela pode estar diminuindo, tá bom? Dependendo de quem ou do que está realizando o trabalho. Mecanicamente, nós também podemos descrever o trabalho como a variação de velocidade provocada num corpo devido à ação de uma força, ou seja, o trabalho de uma força. E é sobre isso que essa aula vai falar hoje. Simplificadamente, podemos descrever o trabalho como o produto de uma força aplicada ao corpo pelo deslocamento desse corpo. O trabalho, como a gente acabou de ver, como ele pode ser descrito como variação de energia, ele será medido em joules, tá? E a gente vai representar pela letra maiúscula J. Então, trabalho medido em joules. Obviamente, joules é uma unidade de medida do sistema internacional. Para uma força aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, o que nós temos? Que trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. Aqui, algumas diferenças que talvez tenha em relação à sua aula lá com o seu professor. Eu trouxe aqui, em vez de D, que normalmente, às vezes na aula de física, lá você vai aprender, lá você vai ver que força, trabalho é força multiplicado pelo deslocamento. E eu estou chamando, muitas vezes também, e seu professor está chamando de deslocamento de D. Mas como eu falei lá, agora há pouco, que era a variação de velocidade de um corpo em relação a uma força aplicada, a gente retoma aí o conceito de velocidade, que nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Aí o estudante pergunta, mas eu uso ΔS ou uso D? Tanto faz. Você pode usar ΔS ou pode usar D. Desde que você não erre o conceito, que é força multiplicada pelo deslocamento, e desde que você não erre, no final, a unidade de medida, que é joule, você pode usar ΔS, você pode usar D, fica tranquilo. Mas lembre-se, força vezes deslocamento é apenas para uma situação em que eu tenho a força aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, tá bom? Agora, e se a força aplicada não estiver na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento? Como faremos? Aqui nós vamos ver uma generalização do conceito de trabalho, porque eu posso usar não só o conceito de trabalho quando a força está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, como eu posso usar em qualquer outra situação. Vamos dar uma olhada. Aqui eu descrevo a força, o trabalho de uma força em uma direção que forma um ângulo diferente de zero com o deslocamento. Ou seja, esse ângulo θ que a gente vai trabalhar é um ângulo
entre a força aplicada F e o deslocamento. Que eu vou chamar de D, tá? Mas lembrando que pode ser ΔS. Porque olha a figura que aqui, ó, que eu vou chamar de 1. Dá uma olhada, eu tenho uma força, essa força F preta, aqui no vetor preto, que está decomposta em F1, que é o vetor vermelho, e F2, que é o vetor preto. Ou, desculpa, o vetor azul. Se eu desenhar o vetor deslocamento aí, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Se eu desenhar o vetor deslocamento, o deslocamento também, aí também é horizontal, ó. Deslocamento. Inclusive a gente pode ver esse deslocamento aqui embaixo na figura 2. Supondo que eu estou saindo de um ponto A e indo até um ponto B, eu tenho deslocamento horizontal, tá? Então repare que o vetor preto, F, está formando o ângulo θ com o deslocamento. Porém, o que provoca o deslocamento apenas na horizontal é a componente da força F, F2. Como eu declaro, como eu descubro o valor de F2? Utilizando a função trigonométrica cosseno. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Daí, a gente consegue descobrir que F2, que é a força, a componente da força F na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, F2 é F vezes cosseno de θ. Se eu pegar aquele conceito fundamental, força vezes deslocamento, a força na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, eu vou encontrar a componente F2. Está aqui, ó. Só que quem é F2? F2 nada mais é do que F cosseno de θ. Então, eu posso generalizar para qualquer força em qualquer direção, formando um ângulo diferente de zero com o deslocamento, essa equação aqui, que talvez você tenha visto na sala de aula assim, ó, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Nada mais é que a mesma coisa, tá? A ordem dos fatores não altera o produto porque é um produto, não é mesmo? E lembrando que não importa se você está chamando de deslocamento de D ou de ΔS. Deslocamento é deslocamento. Então, eu posso generalizar o conceito do trabalho em força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. E lembrando que esse ângulo θ é o ângulo entre a força F e o deslocamento. Na próxima videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de uma força, peso, e o cálculo do trabalho de uma força variável com o estudo gráfico dessa força e do trabalho. Pessoal, muito obrigado, espero que você tenha gostado e até a próxima videoaula. Até mais. Vou deixar essa videoaula numa playlist junto com outras videoaulas que falam de trabalho, mas que falam de resolução de exercício, tá bom? Para você conseguir seguir os seus estudos. Até mais.